da terceira série. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de revisão de hoje. Então, eu achei por bem, gente, apresentar para vocês e firmar com vocês um pouquinho mais, né, de um assunto que a gente já havia estudado, que é a separação dos três poderes. Então, eu trouxe para vocês hoje esse assunto, porque é um assunto assim, muito pertinente, né, para as provas do Enem, para as provas de concurso, qualquer concurso que você for pleitear hoje. Então, a gente tem certeza que esse conteúdo é um dos conteúdos que mais entram nesse contexto. Então, aqui eu mostro para vocês uma imagem da divisão dos três poderes em executivo, legislativo e judiciário. Então, aqui está mostrando para vocês o executivo, o legislativo é que elabora as leis, o judiciário aplica e o executivo administra. Então, gente, nós sabemos, né, que no Brasil existe essa esfera de comando desses três poderes, que é o executivo, legislativo e judiciário. Eles são poderes independentes e harmônicos entre si. Esse princípio dessa independência e dessa harmonia, ele é considerado uma cláusula pétrica. O que significa, então, meninos, uma cláusula pétrica? Significa, assim, que esse artigo não pode ser modificado com emendas, através de emendas constitucionais. Então, esse estabelecimento, né, dos três poderes da Constituição de 1988 está no artigo 60, inciso de 1 a 4, no qual estabelece que tem que haver essa divisão dos três poderes. E mesmo tem outras também cláusulas pétricas, né, colocadas na Constituição. Por exemplo, né, o voto direto e universal, a separação dos Estados Federativos do Brasil. Então, são artigos que estabelecem que não pode haver mudança, né? Por isso, então, os três poderes têm toda, então, uma individualidade nas suas ações. Então, continuando, nós vamos ver que, segundo a Constituição Federal de 1988, o Brasil é um Estado democrático de direito, cuja forma de governo é uma república federativa formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Ao adotar sistema presidencialista de governo, a Constituição tem como um dos seus princípios fundamentais a independência entre os poderes da União. Quais são esses poderes? O legislativo, o executivo e o judiciário. Então, gente, qual que é o objetivo dessa central, né, dessa divisão dos três poderes? Esse objetivo foi trabalhado e fundamentado, gente, desde a Grécia Antiga, né? Vocês já viram em filosofia, quando estudaram sobre Montesquieu. Ele trabalhou nessa descentralização do poder. E então, esse pensamento, esse fundamento Montesquieu é adotado, então, até hoje, né, nas constituições modernas. E a finalidade dessa separação tem como princípio a garantia da liberdade individual, evitando a concentração absoluta do poder na mão de uma pessoa ou mais pessoas. Então, essa divisão dos três poderes tornou-se a base de qualquer Estado democrático. De onde, meninos, que surgiu então a separação desses três poderes? Como eu havia falado para vocês, essa divisão, né, começou então começou assim bem na antiguidade, né? Começou com Aristóteles, né? Ele foi o primeiro, né, o pioneiro. Ele foi assim, seria o precursor, né, na sua obra política, que ele contempla a existência de três órgãos separados a quem cabiam as decisões do Estado. Montesquieu cria então a tripartição
e as devidas atribuições do modelo mais aceito atualmente. Então, por que foi feito, então? Qual foi a finalidade, gente? A finalidade, então, seria o quê, gente? Seria para que não concentrasse, né, poderes absolutos na mão de qualquer pessoa ou também na mão de grupos. Então, para que houvesse o quê, gente? Para que houvesse a participação, a democratização, então, de todas as pessoas. Então, a gente vai ver agora, menino, seria o quê? As atribuições de cada poder. Então, nós temos o quê? No poder executivo, cabe ao executivo o quê? A administração do Estado, observando as normas vigentes no país, além de governar o povo, executar as leis, propor planos de ação e administrar os interesses públicos. Então, nós podemos saber que o Poder Executivo também, né, completando, né, no âmbito federal, ele é exercido pelo presidente e ministros, indicados pelo presidente da República. Na esfera estadual, nós temos quem? Os governadores e os secretários estaduais. Os secretários estaduais são escolhidos pelos governadores de estado. Temos também na esfera municipal, que representa o Poder Executivo, nós temos o prefeito e os secretários que são escolhidos pelo prefeito. Depois nós vamos ver um outro poder, que é o poder legislativo. O poder cabe ao poder legislativo, ou seja, criar e aprovar leis, fiscalizar o executivo, sendo ambas as funções importantíssimas, né, para o país, para o estado e para os municípios. Também nós temos, né, quem que exerce, né, esse poder legislativo. Na esfera federal, nós temos deputados federais e os senadores. No âmbito federal e no âmbito estadual, nós temos também os senadores, né, e também os deputados. E no âmbito municipal, nós temos os nossos vereadores, nos nossos municípios. E também a gente vai ver agora, gente, o poder judiciário. Ele tem a função de quê? De interpretar as leis, julgar os casos de acordo com as regras constitucionais e leis criadas pelo legislativo, ampliando a lei a um caso concreto, que lhe é apresentado como resultado de um conflito de interesses. Ele é representado, então, Poder Judiciário, representado pelos ministros, né, do Supremo Tribunal, procuradores e procuradores de justiça, e também dos desembargadores juízes. Então, nós sabemos, né, que essa separação dos poderes é uma forma de descentralizar o poder. Seria para quê? Para evitar os abusos e manter a nossa democracia, evitar os abusos, principalmente do absolutismo e a concentração nas mãos de pessoas ou grupo de pessoas. Então, isso facilita o quê? Facilita, então, a nossa vivência, né, da democracia. É claro, né, que cada um, eles são os três poderes, grupos distintos, mas cada um seria assim uma maneira de cada um fiscalizar o outro, o que dá suporte, né, o que dá suporte para nós, né, como povo. Então, muito obrigada e que vocês tenham assim, um bom estudo, né, nesse conteúdo, que vocês possam também ampliar, né, através da lista de exercício, qualquer coisa nós estamos à disposição. Nos veremos brevemente. Um grande abraço e beijo no coração de cada um de vocês. Obrigada. Aqui também, gente, eu trouxe para vocês, para vocês entenderem bem bacana, seria assim, o fechamento, né, da nossa aula. Então, resolvi colocar esse fechamento para vocês também. Então, fala direitinho cada uma das funções, né, dos poderes. Então, nós temos aqui o executivo, legislativo e judiciário, foi o que eu acabei de falar para vocês, né? Então, o que o executivo faz? Ele dirige e administra o governo,
e representa o país no exterior. É quem toma as decisões sobre a economia, os investimentos, a construção e a conservação de escolas, hospitais e estradas. Aí já falei quem que exerce, né? Governadores de estados, prefeitos e nosso presidente da República. O legislativo. O que o legislativo faz? São leis, legislativo. Ele vota as leis em nome da população. Como eu falei para vocês, fiscaliza todos os atos do executivo. Ele é exercido, né, nacionalmente pelos senadores e deputados federais. Nos estados, os deputados estaduais e também no Distrito Federal. E nos municípios são os nossos vereadores. Agora, o judiciário. O que o judiciário faz? O judiciário aplica as leis, decidindo conflitos dos cidadãos entre si e entre os cidadãos de Estado. Quem que exerce? Os juízes nas diversas instâncias e âmbitos da justiça. Então, gente, é muito importante que às vezes a gente mistura. Vocês mesmos me comentaram comigo nas nossas aulas presenciais que às vezes vocês não tinham a ideia, né? Vocês têm ideia, mas que às vezes vocês, na hora de falar, a gente às vezes mistura, né? Qual a função de cada um, né? Desses três poderes, de a função que cada pessoa, né? Ou cada poder exerce, o que ele faz, né? Então, isso é para vocês tirarem, para a gente tirar essas dúvidas e qualquer coisa, como eu falei anteriormente, eu estou à disposição de vocês para a gente estar trabalhando esse conteúdo mais a fundo. Então, eu espero que vocês tirem as dúvidas nas nossas aulas, né? Na nossa sala de WhatsApp. Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus.